Amados irmãos e amigos, mais uma vez estamos aqui reunidos através das mídias sociais para louvarmos, orarmos e meditarmos um pouco na Palavra de Deus. Como de costume, nós vamos aguardando aí os amados irmãos chegarem, tomarem ciência da nossa live, para que nós possamos dar início a ela, em nome de Jesus. Deixa eu nos organizando, de modo que nós possamos começar de maneira efetiva. Espero que todos estejam bem, diante dessa pandemia, que hora a gente imagina que está chegando ao seu final, e hora começa a estar de novo aí trazendo medo ao coração das pessoas. Mas tudo está no controle do Senhor e eu tenho certeza que existem propósitos sendo executados e são estes que vão prevalecer. Espero que todos estejam bem, com saúde, os familiares bem, que nós possamos mais uma vez nos alimentar desta rica palavra vinda da parte de Deus, porque tudo de Deus para nós é bom, e seguirmos a nossa vida até o dia de encontrarmos aí a liberdade e a condição de estarmos juntos novamente, reunidos no templo. Louvo a Deus pela vida de cada um, você que é da ISCPI, Igreja Evangélica Congregacional aqui no Parque Industrial, e você que nos visita, seja muito bem-vindo nesse local, onde durante alguns momentos nós estaremos meditando acerca das coisas do reino, falando assuntos pertinentes ao Evangelho. Desde já agradeço aqui nosso irmão Manuel Marques, que já entrou. Seja bem-vindo, Manuel. Desde já, que Deus abençoe você e sua família. Meu irmão Everton, nossa irmã Carla, sua esposa, sejam bem-vindos. Vocês que nos assistem pelo Instagram, sejam bem-vindos. Em simultâneo pelo Facebook, Deus os abençoe. A você do Instagram, caso o tempo limite de 1 hora seja ultrapassado, você pode encontrar o restante dessa ministração, dessa singela reflexão, tanto na página da ISCPI no Facebook, quanto no canal Salos Sandro Máximo no YouTube. Só por curiosidade, Salos vem do latim e significa também, é uma das derivações da palavra, salvação. Então é um site aí voltado para as coisas do reino, Tudo aquilo que é relacionado ao Evangelho de Jesus Cristo, nós procuramos colocar ali. Nesse primeiro momento nós estamos colocando as nossas pregações, nossas reflexões bíblicas, editadas, com alguns acréscimos, mas no futuro nós teremos outras coisas lá que eu acredito que vocês vão gostar. Então é um projeto de evangelização. Amém? Se você puder entrar lá, visitar, curtir, compartilhar, se inscrever, você está compartilhando literalmente salvação através da mensagem que ali é pregada. Estamos aguardando mais alguns irmãos. Eu acho lindo que esses corações sobem. Esses joinha, sinal que os irmãos já estão chegando. Então, nós vamos nos preparando aqui. Eu vou acompanhando aqui pelo tablet, podendo citar alguns nomes, visto que os outros monitores estão muito atrás e dificultam um pouco a visualização. Estamos chegando aí, tem um recado para você que faz parte da ISCPI. Eu acho que quando terminar aqui o vídeo, terminar a live, eu vou estar gravando um outro vídeo com minha esposa, curtinho, para estar divulgando no WhatsApp do grupo da nossa igreja. Nós vamos estar fazendo sábado, entre 19h30 e 20 horas, uma live especial para o Dia dos Namorados. Bastante interação, nós vamos conversar, nós vamos rir, nós temos alguns brindes para sortear entre os casais, Isso tanto faz para casal já casado, que são eternos namorados, como para os noivos, para os que estão se conhecendo agora, namorando. Vocês vão entrando lá na live, se identificando, nós vamos tomando o nome e no decorrer de uma live bem espontânea, eu acredito, nós vamos estar
vivenciando um pouco da palavra de Deus, trocando experiências e rindo um pouquinho, né, irmãos? E fazendo sorteio de alguns brindes, vai ser bom. Espero que vocês participem. É aberto a todos os casais de namorados ou já casados, não é? Aqui do Parque Industrial, que fica perto, porque se nós sortearmos, já vamos saber que as pessoas estão aqui por perto. Até Natal, realmente, a gente tem como chegar e entregar seu brindezinho, sua lembrança. Amém? Vamos orar? Então, ore comigo. Não existe outro mecanismo, outro meio, outra ferramenta que você possa entrar em contato com o Senhor, a não ser a oração. Vamos orar. Meu Senhor, Deus e Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez estamos aqui diante do Teu povo através das mídias sociais, esta ferramenta, Senhor, que tem um alcance mundial, que pode chegar, Senhor, aos corações que estão precisando ouvir uma palavra Tua. Então nós te pedimos em nome de Jesus, nos ajuda, nos socorre, Senhor, estenda a Tua mão para nós, nos protege, porque nós não temos a quem recorrer. O homem, nas atuais circunstâncias, Senhor, se mostra incapaz de trazer segurança, Senhor, aos outros. Os nossos governantes, Senhor, se mostram incapazes de fazerem algo que possa trazer tranquilidade de imediato ao nosso coração. Então nós dependemos de Ti, que é o dono da vida, que é aquele, Senhor, que nos abençoa. Então, Pai amado, chega com a Tua providência em nossas vidas, em nome de Jesus. Abençoa a todos quantos ouvem a Tua palavra nesse momento, através dessa live, através de tantas outras lives existentes nesse horário, feitos pelas Suas igrejas, Senhor, pela Tua igreja, que se espalha pela terra, pelo Brasil. Então abençoa o Teu povo, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, eu sou o Sandro Máximo, como nós já falamos, da ICPI, Igreja Evangélica Congregacional aqui no Parque Industrial, faz parte da Grande Natal, Rio Grande do Norte. Somos uma congregação da IEC do Ligeiro, ali em Queimadas, Campina Grande, né? Distrito de Campina Grande. Somos afiliados também à Aliança das Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil, cujo presidente no atual exercício é o reverendo Ismael Ornilo, né? A quem mandamos a ambos um abraço fraterno. Então vamos agora ouvir um hino do nosso Salmos e Hinos, de número 152, Redenção, se não me falha a memória, não é esse, 152, amém? Medite na letra deste hino e deixe Deus desde já falar com você. Mandamos um abraço aqui ao nosso irmão José Wilker, diácono José Wilker, e a sua família, irmã Jonadark, a Wisla e seus irmãos. Deus os abençoe em nome de Jesus. Vamos ouvir aqui um hino para a nossa meditação em nome de Jesus. Na voz do pastor Gilson Soares. Valeu!
nome do Senhor, irmãos. Lindo louvor, lindos salmos e hinos. Essa coletânea, né, de louvores que nós utilizamos em nossas igrejas congregacionais, que contém uma história tão linda, né? Foi elaborado em 1861 pela musicista Sarah Calley, esposa do missionário Robert Calley, que muito contribuiu para o protestantismo brasileiro em sua missão, vamos dizer assim, e plantando igrejas no Brasil. Igreja esta genuinamente brasileira, né? A primeira igreja genuinamente em língua portuguesa, sem vínculo nenhum com nenhuma igreja estrangeira. Então eu proponho para os amados irmãos a abrirem as vossas Bíblias no livro do profeta Isaías, capítulo 35. A epígrafe do texto diz: a felicidade na Sião futura, em nome de Jesus. O profeta Isaías, irmãos, é o profeta mais messiânico. Ele está enquadrado no grupo dos profetas maiores e ele também é conhecido como proto-evangelho, já que possui também 66 capítulos, a mesma quantidade de livros que nós encontramos na Bíblia. Ele escreve o seu livro aproximadamente entre 740 e 681 anos antes de Cristo. Então, portanto, aí muito tempo antes da consumação, né? Antes da revelação de Cristo na Terra. Mas ele é preciso em muitas profecias, das quais se cumpriram muitas. E ele profetiza para Judá, né? O rei de Judá, nos tempos, vamos ler aqui o capítulo 1, versículo 1. Ele profetiza nos dias dos reis Uzias, Jotão, Acais, Ezequias, rei de Judá. Então veja o que Isaías diz: o deserto e a terra se alegrarão, o ermo exultará e florescerá como narciso, florescerá abundantemente, jubilará de alegria e exultará. Deu-se-lhes a glória do Líbano, o esplendor do Carmelo e de Saron. Eles verão a glória do Senhor, o resplendor do nosso Deus. Fortalecei as mãos frouxas e firmai os joelhos vacilantes. Dizei aos desalentados de coração: sede fortes, não temais, eis o vosso Deus. A vingança vem, e a retribuição de Deus, ele vem e vos salvará. Então se abrirão os olhos dos cegos, e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Os coxos saltarão como cervos, e a língua dos mudos cantará. Pois águas arrebentarão no deserto, e ribeiros no ermo. A areia esbraseada se transformará em lagos, e a terra sedenta em mananciais de águas. Onde outrora viviam chacais, crescerá a erva com canas e juncos. E ali haverá um caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, pois será somente para o seu povo. Quem quer que por ele caminhe não errará, nem mesmo louco. Ali não haverá leão, animal feroz não passará por ele, nem se achará nele, mas os remidos andarão por ele. Os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião, com cânticos de júbilo. A alegria eterna coroará a sua cabeça, gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Amém, irmãos? Glórias a Deus, Pai, por tua porção, por esta porção da tua palavra lida, que é alimento para a nossa alma e nos fortalece. Nós precisamos agora, Senhor, da intervenção do teu Santo Espírito, para que venha nos iluminar, trazer à nossa mente a correta aplicação desse texto, Pai amado, em tudo quanto nós fomos encontrando nele, para que ao término, Pai amado, desta singela reflexão,
nós possamos ter a certeza de que Tu falastes conosco, em nome de Jesus, Teu Filho amado e querido. Amém. Amém, irmãos? Nos deparamos aqui com o profeta Isaías fazendo menção de uma alegria futura, de algo que estava por vir. Certamente ele, como canal de bênção, ele como profeta do Senhor, não sabia, não é, com exatidão quando isso iria acontecer, como também nós não sabemos quando de fato, na consumação dos séculos, não é, quando o Senhor vier buscar o seu povo e julgar as nações, quando isso vai acontecer. Mas um fato percorre, não é, esse trajeto do crente durante a espera da vida do Senhor. É um sentimento cultivado, é um sentimento desejado, a alegria. A alegria da estabilidade, a alegria da esperança, da certeza de que as dores desta terra, as aflições que passamos nesse mundo, não há de se comparar com a glória do porvir. Não é? Iremos experimentar coisas ali que não desceu ao coração de ninguém, nem olho nenhum viu, não é? O olho humano nenhum viu o que está reservado para nós. O pouco que se sabe do céu, as palavras são incapazes de se pronunciar. Né? A experiência de Paulo, quando é em êxtase, é levado até o terceiro céu, e lá ele vê coisas maravilhosas, literalmente, indizíveis, não é? Ou por não ter tido a permissão de Deus para fazê-lo, ou por não encontrar no vocabulário palavras que deem significado àquilo que ele via. O fato é que de tão grandiosa foi a visão, que lhe foi colocado um espinho na carne para que ele não ficasse soberbo, dada a grandiosidade da revelação. Então o que está guardado para nós, irmãos, é algo imensurável, que a nossa mente pequena, né, obscurecida ainda pelo pecado, não consegue nem imaginar. Quando nós encontramos o apóstolo João lá em Apocalipse, fazendo menção do que ele vê naquela visão, né, dos céus, ele reflete tão somente numa linguagem humana compreensível o que ele vê. O céu é lindo, ruas e muros, ruas de ouro, muros de cristal, de jaspe, pedras preciosas. Então ele vai buscando ali no vocabulário humano algo que se assemelhe, né? Que seja parecido. Isso não significa dizer necessariamente que as ruas de fato são de ouro ou cristal. Nós temos que compreender que o céu é muito mais importante do que um lugar. O céu, né, é a presença de Deus. Onde Deus estiver é céu, e a ausência de Deus é inferno. Então nós vamos participar disso, da presença de Deus. Então muito mais importante do que o lugar é onde Deus está. Se Deus estiver lá, vai ser lindo, maravilhoso. Nós vamos presenciar coisas, não é? Vamos fazer coisas que hoje somos privados. Vamos quebrar aí a lei da física, não é? As leis que nós conhecemos, que o homem conhece e estuda, não mais farão efeito para nós, não serão obstáculos, porque eu acredito que nós podemos voar, passar pelas paredes, esse tipo de coisa que nós vemos muitas vezes aí em uma pequena escala nos cinemas, nos filmes da vida. Mas o fato é que a alegria será perene, a alegria que é desejada nesta terra, que é buscada nesse lugar, né, onde nós vivemos, e a duras penas muitas vezes, lá será de graça, lá será eterna. Mas o fato é, o que é que traz alegria para você? O que é que faz o seu coração se encher de alegria e nesse transbordar trazer sorriso aos seus lábios? Nós somos educados desde a nossa tenra idade a querermos coisas, né? Adquirirmos coisas, tentarmos alcançar sonhos, desejos que muitas vezes a nossa mão, por ser frágil, incapaz, não consegue trazer aquilo para perto de nós. Então muitas vezes aqueles que conseguem colocam nisso motivo de felicidade ou motivos para ser feliz.
Então nós temos que organizar no nosso entendimento, na nossa compreensão das coisas, o que de fato são motivos, né? O que de fato é importante e pode trazer sim felicidade ao nosso coração. As coisas são coisas, né? Com o tempo se deterioram, com o tempo se quebram-se, com o tempo se acabam, né? Com o tempo deixam de funcionar, perdem o brilho, a cor. Existem coisas mais importantes que podem trazer felicidade ao nosso coração. Então Deus se apresenta como sendo o doador da felicidade na pessoa de Jesus Cristo. Deus se apresenta também na pessoa do Espírito Santo como aquele agente que está mais próximo de nós, como a pessoa da Trindade mais próxima no nosso interior, nos motivando, nos trazendo ciência e do porvir, daquilo que é Deus se expressando próximo de nós ou em nós, e isso gera alegria, felicidade no nosso coração. Quando nós compreendemos que somos utilizados por Deus, usados por Deus como instrumento de sua vontade, no exercício do ministério, isso traz alegria, isso é uma fonte geradora de alegria, quando nós nos encontramos envolvidos nas coisas do Senhor. Lembre-se que Paulo e Silas se acharam dignos de sofrer, e eles cantaram. É um sentimento totalmente antagônico, contrário à realidade, porque quem apanha chora, quem apanha sente dor, quem apanha quer se vingar, na maioria das vezes. Mas eles esqueceram esses sentimentos humanos nesse momento, né, quando estavam presos por simplesmente pregarem a vontade de Deus, por ali expulsarem o espírito imundo que havia se apossado de uma jovem escrava, e ela era adivinhadora. E Paulo vai lá e expulsa, né, daquela menina, aquele demônio. Isso foi o que trouxe aí penalidades para a sua vida. E eles foram açoitados, foram presos. E ainda assim encontraram contentamento. Então, nós andamos pela terra, irmãos, enquanto estivermos aqui procurando contentamento, proteção para nós e para os nossos, né? Isso é pelo que um homem luta. O homem, se ele estuda, é para isso, se ele trabalha, é para isso, se ele quer conquistar as coisas, é para isso, é para trazer paz, um sentimento de equilíbrio na sua vida, que não venha lhe faltar nada, porque a falta gera ansiedade, gera medo, gera preocupação. Então todos esses sentimentos negativos que existem aqui e que nós tentamos nos afastar dele, no céu, na presença de Deus, serão extintos, porque o Senhor Deus será o nosso provedor eternamente. Então é necessário compreendemos isso, nos afastarmos um pouco das coisas que nos são ditas, né, ensinadas como sendo primordiais, entre aspas, para sermos felizes aqui na terra. Nosso sistema de governo é capitalista, não é democrático, mas capitalista, e o lucro é o objetivo de tudo. Nos países socialistas não, comunistas nunca houve, né? O comunismo na realidade é uma utopia. Todo país que se diz comunista na realidade ele é socialista, e demonstrou-se ao longo do tempo que o sistema de governo que permanece, que prevalece hoje é o capitalismo de fato. Então tudo que nos é oferecido quando nós ligamos a TV, quando saímos pelas ruas, os outdoors da vida brilham, é a venda, é a busca, e nos ensinam que isso é sonho, que isso é desejo, mas isso pode ser alcançado, você pode adquirir sem problema, você pode fazer uso sem problema, desde que essas coisas ou as coisas não venham tomar o lugar de Cristo. Cristo é enaltecido, é engrandecido, é Ele o objetivo de todas as coisas. Amém? Eu não estou dizendo aqui que você não possa ter as coisas ou sonhar com elas. Batalhe, conquiste, né? E pode usufruir em nome de Jesus, desde que você não seja usado ou manipulado por elas. É você que faz bom uso das coisas que Deus lhe dá, né? Aquele que pode fazer o bem e não faz, está pecando, diz a palavra do Senhor. Então existem muitas pessoas que têm a capacidade de fazer o bem em todos os sentidos, tendo pouca coisa ou quase nada, ou tendo muita coisa, não é? Então nós temos a capacidade de fazer o bem, e se nós não fizermos, estamos pecando. Isso de maneira racional, certo, irmão? Porque ninguém é Papai Noel, né? Na linguagem humana. Aquele velhinho da mitologia aí, do folclore, melhor dizendo,
vindo aí do Santo Nicolau, né? São Nicolau, que costumava dar presentes, dinheiro para as pessoas, mas na realidade é bom sempre pensar nisso, principalmente quando nós podemos ajudar a obra do Senhor em missões. Existe um livro de Oswald Smith, O Clamor do Mundo, onde ele fala sobre a importância. Esse Oswald Smith, né, esse pastor já é falecido, morreu aqui na década de 80, e ele era pastor de uma igreja em Toronto, no Canadá, a Igreja dos Povos. E a igreja dele enviou muitos missionários ao mundo. Ele dava muita ênfase a missões. Ele chegava em determinado momento na sua igreja e chamava o tesoureiro e perguntava: quanto nós investimos em missões este ano? Ou melhor, investimos na igreja primeiramente. Aí ele falava um valor. Eu vou exemplificar aqui: $100 mil. Muito bem. E quanto nós investimos em missões? Aí ele dizia $350 mil. Muito bem. Então eu quero sempre investir mais em missões do que na igreja local. E a igreja dele cresceu e enviou obreiros e manteve obreiros durante muitos anos aí pelo mundo afora. Então ele fala sobre isso, sobre a generosidade na obra de Deus. Amém? Então isso sim é motivo de felicidade, usar os recursos que Deus nos dá para ver a sua obra crescer, para ver as pessoas felizes, não é? Como é maravilhoso, irmãos, quando você dentro das suas limitações, não é, consegue fazer com que outra pessoa sorria no momento de dificuldade. Isso é maravilhoso. Como sempre, vou pegar aqui uma taça de água da produção, que está aqui atrás, para refrescar a garganta. E eu sempre me esqueço, irmão, de colocar água aqui perto. Aí, só quem nasceu em 71 sabe, aí o bichinho do ram-ram me pega e eu fico à mercê da sensibilidade de alguém pegar um copo d'água para mim. Amém? Então vamos dar continuidade. O que tem trazido felicidade ao seu coração? Vamos ao texto. Nós lemos aqui que o profeta Isaías se dirigindo ao povo de Judá, que passou por muitas aflições, né? O povo de Deus de maneira geral, nessa época, cativeiro assírio, babilônico, né? Então vem uma palavra de conforto. Também esse é um dos objetivos do livro do profeta Isaías, trazer conforto ao povo com promessas que iriam acontecer, né? Promessas de redenção, promessas de libertação, de exaltação. E ele diz, falando inicialmente sobre o deserto, que o deserto e a terra se alegrarão. O ermo exultará e florescerá como o narciso. Como o narciso, que é uma flor que nasce no deserto, logo após as primeiras chuvas. Lembre-se, irmãos, que Israel está inserido numa parte geográfica do mundo que não é muito favorecida. Lá é seco, o clima é desértico. Não obstante a isso, o Israel de hoje é um oásis no meio daquela terra, né? Daquele areal, daquele terreno infrutífero. Israel planta frutas, exporta flores, tem vinhos. Israel é uma potência em meio a países miseráveis, países estes inimigos, né? Históricos de Israel. Então ele começa falando que esse deserto vai florescer. Esse deserto, embora esteja no deserto, esse deserto vai ser transformado no advento da vinda de Jesus Cristo, no advento, no dia da libertação. E ele fala que o ermo irá florescer como o narciso, essa flor que sempre aparece depois das chuvas, florescerá abundantemente, jubilará de alegria e exultará. Deu-se-lhes a glória do Líbano, o esplendor do Carmelo e do Saron. Eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. Então Isaías traz aí uma palavra de esperança, de alegria, usando alegorias, usando metáforas, para que o povo entenda que, muito embora
o momento seja difícil, haverá um momento de alegria, haverá um momento de alívio, haverá um momento em que o Deus Todo-Poderoso irá se mover em favor do seu povo e irá fazer com que este se alegre. E isso me ensina e ensina a você, que por mais difícil que possa ser a nossa vida ou as circunstâncias que estejamos passando, estamos passando, né? Nós vamos, em nome de Jesus, se assim Deus quiser, num futuro próximo, falar desse período. Esse período vai constar aí, muito provavelmente, nos temas de redação dos Enems da vida. O período em que o mundo parou mais uma vez. O período em que o mundo teve medo mais uma vez. Porque de tempos em tempos acontece algo no mundo que faz com que as pessoas tremam, com que as pessoas clamem. E isso geralmente traz muita dor, porque em meio a tudo isso a morte, a perda, não é? Houve aí a peste negra, a gripe espanhola e tantas outras coisas, né? O ebola, quando veio também mais recente, e de vez em quando quer ressurgir de novo. E agora essa gripe, a doença da vaca louca. De vez em quando tem coisas que, às vezes mais local, às vezes mais abrangente, que chama a atenção devido à globalização que estamos vivendo, chama a atenção de todos. Hoje, todas as pessoas têm a possibilidade de comprar um smartphone. Muito dificilmente você não encontra uma pessoa sem esse aparelho. E com ele você toma ciência de uma notícia que aconteceu há 5 segundos atrás do outro lado do mundo. Então, estamos mais conectados, mais próximos um do outro, mais próximos das notícias boas e más, ou más. Então, essa alegria, essa palavra de conforto, Isaías traz para o povo. E ele continua: fortalecei as mãos frouxas e firmai os joelhos vacilantes. Diante de tamanha façanha de Deus, desse poder tão grandioso naquele momento, um dos sentimentos que vai se apoderar das pessoas é o medo, né? O pavor. Afinal de contas são coisas grandiosas, o céu se rasgando, nuvens, né? Fenômenos acontecendo, isso causa terror, medo, e as primeiras coisas que acontecem é tremer as mãos e os joelhos. E o profeta vem encorajando, dizendo que firmai, não é firmai, as mãos e os joelhos vacilantes. Dizei aos desalentados de coração: sede fortes, não temais, eis o vosso Deus. Que coisa linda, irmão. Só um parêntese: chove muito agora em Parnamirim. E você pode escutar aí ao fundo do vídeo a chuva que desce para refrescar, em nome de Jesus. Então, continuando, no versículo 4, dizei aos desalentados de coração: sede fortes, não temais, eis o vosso Deus. A vingança vem, e a retribuição de Deus, Ele vem e vos salvará. Que coisa linda, irmão. Isaías consolando o coração do seu povo, que muitas vezes foi oprimido por outras nações mais poderosas naquele momento, mas que a vingança que vem do Senhor, porque a nossa justiça não retrata, não traz à tona a justiça de Deus. A justiça de Deus é perfeita, né? Ela é certa, e Ele vem salvar o seu povo, como Ele vem também nos salvar nos dias de hoje, nos salvar do pecado, que é o grande inimigo de nossas almas, nos salvar da influência, da inspiração demoníaca, não é? Com seus conselhos tortuosos, que só querem fazer com que nós venhamos a nos desviar dos caminhos do Senhor. E nesse caminho, meu irmão, nós sabemos que muitas vezes nós podemos vacilar os pés, nós podemos cair na caminhada e andar de joelhos, ou até mesmo rastejando, nós podemos até cair no caminho, mas nós não vamos errar o caminho. Deus é poderoso o suficiente para estender a sua mão potente, poderosa, e nos levantar no local onde nós caímos, e nos colocar de novo, de pé, e nos indicar o caminho, não é? A seguir. E eu dou glória a Deus por isso, dou glórias a Deus por isso, porque se nós estamos de pé hoje,
é porque o Senhor assim deseja. Em nome de Jesus. E ele continua, verso 5: então se abrirão os olhos dos cegos, e se desempedirão os ouvidos dos surdos, os coxos saltarão como cervos, e a língua dos mudos cantará, pois águas arrebentarão no deserto, e ribeiros no ermo. Uma linguagem quase que poética, irmãos. E isso de fato já aconteceu também. No advento da vida de Cristo Jesus, os coxos andaram, aleijados andaram, cegos enxergaram, mudos falaram, não é? Pelo poder que há em Jesus Cristo, que também é Deus. Então, Isaías, muito tempo atrás, já começa a falar de coisas que já aconteceram, e irá acontecer na plenitude dos tempos, irá acontecer na consumação dos séculos, pois na plenitude dos tempos Cristo veio, e nós vamos usufruir de tudo aquilo que está reservado para nós, irmãos. Então nós não podemos perder essa oportunidade. Nós temos que fazer parte desse povo, porque essa promessa é para o povo de Deus. E às vezes eu fico espantado, estupefato, quando pessoas que não podem ser enquadradas como sendo povo de Deus, e aqui não sou eu que estou julgando, é a própria palavra que o faz, quando buscam em outras fontes alívio para a sua dor, quando adoram outros deuses com D minúsculo, quando veneram outras coisas que totalmente adversas da vontade de Deus estão presentes no seu culto e se dizem pertencentes ao povo de Deus. Nós temos que nos enquadrar na palavra de Deus. Não é a palavra de Deus que se enquadra à nossa vontade. Somos nós que nos enquadramos nela, porque ela tem essa capacidade. E não é impossível que isso aconteça. Nós somos chamados por Deus e inseridos em um caminho. Nesse caminho nós vamos seguindo com a ajuda dele. Nós não podemos andar sós. E nem confiar em mais ninguém, nem no próprio homem. Devemos confiar somente em Deus. Então eu não compreendo como outras pessoas, algumas pessoas, né, próximas nossas também, nossa família, pensam estar cultuando a Deus como nós pensávamos no tempo da nossa ignorância. Mas a salvação começa em Deus e termina em Deus. Depende dele o abrir dos olhos, o desagravar dos ouvidos. E a nós só cabe pregar o Evangelho e tentar, com todas as nossas forças, vivê-lo em nome de Jesus. Então esses milagres, esses prodígios já aconteceram, não é? No advento da vida de Jesus Cristo, quando o amor se derrama no mundo, na pessoa de Jesus, quando o Deus invisível se torna visível na pessoa do seu Filho. E diz mais o verso 7: a areia esbraseada se transformará em lagos, e a terra sedenta em mananciais de águas. Onde outrora viviam os chacais, crescerá a erva com canas e juncos. Irmãos, não tem coisa mais desejada para um sertanejo aqui no Nordeste do Brasil do que ver o céu cerrado, não é? O céu preparado para chover e enfim a chuva caindo na terra, porque ele sabe que, muito embora a terra esteja rachada, a terra esteja infrutífera, esteja estéril, com o cheiro das águas ela floresce, ela muda, não é? O verde surge como que por uma magia maravilhosa. E Deus, é evidente, entenda a palavra magia, né? São os fenômenos aí naturais que o nosso cerrado, como por exemplo a caatinga, né? Essa vegetação totalmente adaptada a esse clima, que fica os galhos secos no verão, causticante, e com a água tudo fica verdejante, tudo aparece de novo, parece algo assim e sobrenatural. Mas de fato é assim que acontece. Então Isaías usa essa linguagem. Olha, nós estamos aqui no deserto e nada mais é desejado por nós do que ver esse deserto transformado em um manancial de águas, né? Em rios caudalosos na nossa frente. Então ele usa isso como esperança. Deus vai transformar o que é ruim em coisa boa, de uma maneira bem simples.
Verso 8: ali haverá bom caminho, caminho que se chamará caminho santo. O imundo não passará por ele, pois será somente para o seu povo. Quem quer que passe por ele, quem quer por ele caminhe, que por ele caminhe, não errará, nem o louco. Veja que coisa linda. Jesus Cristo disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Jesus é esse caminho. Caminho se chamará caminho santo. Esse caminho é Jesus. Então nós temos que fazer o possível para estar nesse caminho e fazer com que outras pessoas caminhem conosco por este caminho. Você que me ouve agora, que não professa a Cristo ainda, por que caminho você está andando? Jesus Cristo disse que Ele é o caminho. Por que caminho você está andando? A quem você tem clamado? Você tem pedido ajuda a outras pessoas além de Cristo? Deixa eu alegrar seu coração? Não precisa. Cristo é suficiente. Qualquer outra pessoa que se interponha entre nós e Cristo, ou entre nós e Deus, a não ser Cristo, é invencionice, é criação humana, é desejo, é uma falácia, é um erro, é uma incompreensão, é uma exegese, é tudo que é errado, pois a Bíblia não nos ensina assim. Jesus disse, mais uma vez repito, eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então venha para esse caminho, saia dos atalhos, saia das trilhas, venha para o caminho, e o nome desse caminho é Jesus. E ali haverá bom caminho, um caminho que se chamará caminho santo, e o imundo não passará por ele. O caminho é para os santos, é para os escolhidos, são para os eleitos. Você é eleito de Deus. Deixe Deus falar com você na intimidade, você vai perceber que não existe outro caminho a não ser Cristo, e você vai perceber também que não precisa de outro caminho. É um esforço em vão clamar a outro que não seja Cristo. Eu lembrei-me agora de um parênteses à parte, a título de ilustração. Uma história que contaram para mim há muito tempo atrás. Um irmão, um crente, um cristão, entra no ônibus e começa a sua viagem, senta-se ao lado de uma outra pessoa, um outro homem, e na frente, ele sentado na primeira cadeira, né, tinha uma divisória entre os passageiros e o motorista, desses ônibus interestaduais de viagem. E tinha um cartaz bem grande, né, na frente dele, e ele dizia assim, o cartaz, que São Francisco e São Benedito protejam esse ônibus. Aí esse amigo que se senta ao lado do crente, vendo aquele cartaz com essa descrição, olha para ele todo orgulhoso e diz, está vendo aí? Nós estamos protegidos. Aí o irmãozinho cheio de sabedoria, pelo menos nessa história, vira para ele e pergunta, eu posso lhe fazer algumas perguntas? Ele disse, pode fazer. Me diga uma coisa, quem criou o universo? Aí o amigo disse, Deus. Na verdade, foi Deus. Quem criou a terra? Foi Deus. Muito bem, foi Deus. Quem criou o homem, os animais e tudo que há na terra? Tudo que existe na terra? Foi Deus. Muito bem, você acertou, foi Deus. Agora me responda uma coisa. Se Deus fez tudo isso sem precisar de ajuda de ninguém, para que ele vai precisar da ajuda dessas pessoas para tomar conta de um ônibus? Não é? Moral da história. Deus é suficiente para fazer a sua maravilhosa obra em nossas vidas. Cristo é suficiente para nos levar para Deus. Não é porque nós amamos, pelo menos de uma maneira normal, né? Para os normais, que hoje em dia a gente vê cada coisa. Não é porque nós amamos a nossa mãe que tudo que ela vai nos pedir nós vamos fazer. Porque transferir esse sentimento, transferir este relacionamento para Jesus e Maria. E Maria
não é? A bem-aventurada Maria, uma mulher agraciada, dentre tantas mulheres no mundo, ela pôde ter no seu ventre o nosso Salvador. Isso para ela é motivo de gratidão. Ela fala isso no seu Magnificat, né? O Cântico de Maria. Ela agradece a Deus. Seja feita, ela diz nesse Magnificat, né? Seja feita a vontade de Deus nela, e assim acontece. Eis aqui a serva do Senhor. E com o passar do tempo, foram pegando esses sentimentos humanos e foram humanizando Jesus, foram humanizando Deus e trazendo, aproximando cada vez mais os relacionamentos humanos com o divino. Maria, para ir para o céu, dependeu de Cristo como nós dependemos. Não se tira os méritos dela. Os méritos dela são os méritos que a Bíblia diz que ela tem, e nenhum outro mais. Ela não é medianeira, ela não é sempre virgem, ela não é imaculada, não é sem pecado, ela não foi assunta aos céus. Tudo isso foi invenção do homem, depois do ano 300 para frente, né? Do ano 1, do ano 0, vamos dizer assim, até o ano 300, até o terceiro século, né? Com a instituição da igreja, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, e o desenvolvimento dela, a igreja foi pura. Enquanto a igreja foi perseguida, ela foi pura. Depois que foi abraçada pelo Império Romano, na pessoa de Constantino, o imperador, a igreja desandou e saiu dos prumos, tentou voltar na reforma protestante, não voltou na completude, não é? Parte dela ficou ainda nos velhos rudimentos e caminham nele até hoje. Então pense nisso, raciocine nisso. Nós não precisamos de outro a não ser Jesus. Ele é suficiente. A cruz não tinha frente e verso, só tinha um lado, e quem estava desse lado era Cristo Jesus. Amém? Ele é o caminho santo. Ali não haverá leão, animal feroz, não passará por ele. Ou melhor, ali não haverá leão, animal feroz, não passará por ele, nem se achará nele. Mas os remidos andarão nele. Os remidos, né? Escolhidos por Deus, lavados no sangue do Cordeiro, aqueles que nasceram de novo, aqueles que foram objeto da graça, da misericórdia, da compaixão de Deus. Os resgatados do Senhor voltarão a Sião, voltarão e virão a Sião, com cânticos de júbilo, alegria eterna coroará a sua cabeça. Os exilados voltarão para Jerusalém. Aqueles que estão espalhados pela terra serão convocados, né? Será um movimento de retorno. E quanto mais nos aproximamos do advento da vida de Cristo, sua segunda vinda definitiva, mais acessibilidade haverá, mais Deus salvará, mais Deus fará uma colheita grandiosa nesta terra. Assim eu acredito em nome de Jesus. Então gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Então na presença de Deus há fartura de alegria. Na presença de Deus, os sentimentos que nós estamos habituados e conhecemos como danosos, como aqueles que nós não queremos, não existirão. Então nós temos que fazer parte dessa família. Então nós temos que andar por este caminho. Então nós temos que ver as coisas sendo transformadas primeiramente em nós. Nós temos mania de querer que as coisas se transformem ao nosso redor, as outras pessoas. Mas a transformação de Deus começa em nós. Seja mais santo, ore mais, busque mais, bata mais na porta até ela se abrir. E Deus vai fazer grandes coisas, a começar na nossa casa, no nosso lar. Seja mais crente, fale de Deus para seus filhos, aconselhe-os, utilizando a palavra de Deus. E Deus vai começar a fazer maravilhas no meio do seu povo, na sua casa. Nós não podemos querer que os outros sejam transformados, se não há transformação em nós. E o primeiro passo para haver transformação é perceber e compreender que nós precisamos dela. Nós não somos tão especiais assim. Somos tendenciosos ao erro por causa do pecado. Como diz a letra da canção, se nós encontrássemos a porta aberta, nós fugiríamos. Porque a nossa tendência é fugir de Deus, é não querer saber de Deus. Mas Ele, por sua graça e misericórdia, coloca algo dentro de nós que nos constrange. O amor de Cristo nos constrange a permanecer nele, a depender dele, a saber disso,
que se nós vacilarmos, nós fugimos dele. Então há uma preocupação nossa, né, de estarmos nos caminhos do Senhor. Há um desejo nosso de continuarmos a caminhada. Muitas vezes nem sabemos de onde vem, nem como ele surge, porque é algo sobrenatural, é algo que está dentro de cada um de nós, e muitas vezes nos pegamos agindo por amor, coisa tão rara hoje em dia, embora haja quem assim age, quem assim viva ainda. Abrindo nosso coração, abrindo nossa mente. Uma vez uma pessoa me disse que queria um amigo que não usasse contra ele o que ele falasse. Esse amigo é Jesus e nenhum mais. Esse amigo é Jesus, você pode se abrir com ele, rasgar o seu coração com ele, contar para ele a sua vida, e ele vai lhe dar a resposta. E se você pedir perdão, verdadeiramente arrependido dos seus atos, das suas ações, dos seus pecados, ele é fiel e justo para perdoar. Coisa boa é ser crente, coisa boa é ser cristão e querer pelo menos viver, uma vida digna, piedosa, de ser reconhecido como tal. Então que nessa noite Deus possa lhe abençoar grandemente, que nessa noite mais uma vez o Espírito Santo possa chegar na sua vida, nas áreas que você mais necessita, que nessa vez, que nessa noite mais uma vez você possa ser abençoado por Ele, não perdendo as oportunidades de exercer a cristandade. Veja que a doutrina de Cristo se revela na adversidade. Só ama quem tem a quem amar, quem se relaciona. Só perdoa quem entrou em atrito. Só se estende a mão se houver um outro caído. Já parou para pensar nisso? A doutrina de Cristo, o ensinamento de Cristo se revela, o amor de Deus se revela no meio da adversidade, no meio dos conflitos. É onde nós temos a oportunidade de engrandecer. Amém? Nós somos gratos a todos. Vou fazer menção do nome de algumas pessoas aqui, enquanto nós vamos finalizando. Nossa irmã Régia, nossa irmã Andréa Duarte, Carla Ramiro, Everton Ramiro, Paulo Carvalho está assistindo. Seja bem-vindo, Paulo. E no Instagram também tem outras pessoas, mas eu não estou vendo os nomes. Eu estou acompanhando aqui só pelo Facebook. Que Deus possa abençoar vocês. Em nome de Jesus, sexta-feira estaremos aqui reunidos. Não se esqueça, você que faz parte da ECPI, daqui a pouquinho vai estar chegando um vídeo aí, um curtinho, no nosso grupo da igreja do WhatsApp, falando sobre a live dos casais, dos namorados, que será sábado. Vem surpresa por aí. Se eu fosse você, eu não perdia. Amém? Fique na paz e Deus os abençoe.